Bom, vamos então falar do debate. Vera Andreazzi mandou. O debate foi bem chato, bem morno, né? Como a gente disse aqui logo na abertura. Se teve um alvo, esse alvo, pelo menos, foi o ex-governador de São Paulo, candidato pelo PSDB, Geraldo Alckmin, né? Principalmente por causa da aliança com o Centrão. Até mesmo Ciro Gomes, o polêmico Ciro Gomes, estava mais tranquilo, mas protagonizou também algumas cenas aqui durante o debate, a gente vai falar. Em debates em outros anos, né, era comum, pelo menos que eu me recordo, enfim, de ataques, né, tentar atingir principalmente quem lidera as pesquisas de opinião, mas isso não aconteceu. O Bolsonaro foi criticado por Guilherme Boulos e olhe lá, foi um dos poucos momentos em que ele teve um ataque mais direto ali. E para ser justo, a gente falou ontem e anteontem aqui, né, sobre o debate, vocês três já tinham, de certa maneira, vinham dizendo que seria um debate morno, né, Vera? Bom, você estava lá, vou começar com você, as suas considerações para depois a gente ir dividindo alguns temas aqui ao longo do debate. Vai lá, Vera, o que você achou? Patrick, ninguém tem bula para lidar com o Jair Bolsonaro. É um candidato diferente do script das últimas eleições. Ninguém sabe ao certo como atingi-lo, se confrontando com ele acaba por fortalecê-lo ou não, e se acaba por dar a ele a chance de um revide que pode sair pior para quem o chamou para dançar. Então, o que se viu foi o pessoal fugindo do confronto direto com o Jair Bolsonaro, como, aliás, eu já tinha colhido em algumas apurações junto às próprias campanhas. Escrevi isso nas redes sociais, na minha coluna, e as redes sociais caíram matando. A Vera quer dar dicas para os marqueteiros das outras campanhas, porque as pessoas não sabem o que é apurar uma reportagem na vida. Então, eu tinha ouvido isso e isso se concretizou. A ponto do filho do Jair Bolsonaro, um dos que já comandaram aí os exércitos bolsonaristas contra mim, falar: a Vera Magalhães estava certa, aconteceu mesmo o que ela falou que iria acontecer. Pois é, isso acontece quando a gente, em vez de dizer o que a gente pensa ou o que a gente acha, a gente vai lá e apura, pergunta a quem está no front, a quem está preparando os candidatos para os debates, como será a estratégia, o que pretendem fazer. Depende de passar a mão no telefone e ligar, ouvir, retrucar, ouvir coisas que não são exatamente o que você pensa e aí falar: nossa, é mesmo, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Enfim, inclui um trabalho que é jornalístico. Mas, voltando ao debate, foi um debate paupérrimo em ideias, um deserto de homens e ideias. Ali se viu muito botox, se viu muita tinta capilar, se viu um mau gosto tremendo para a escolha de roupas e não se viu uma mísera ideia que parasse de pé ou que fosse absorvida pelo eleitor, como: olha, isso aí pode melhorar a vida do país, olha, isso daí pode dar um samba, olha, isso aí pode ser uma boa para nos tirar dessa situação de penúria econômica que nós nos encontramos. Teve quem foi técnico demais, teve quem foi boçal, teve quem foi totalmente oportunista, como Álvaro Dias, que quis se colar ao juiz Sérgio Moro de uma maneira bem bizarra, e teve quem tentou vender aquilo que não é. Então, quem estava querendo bancar mais calmo, sendo que não é, etc. O que se aproveita daquilo ali, do ponto de vista propositivo, é quase nada. Do ponto de vista da estratégia, é isso, ninguém sabe como lidar com o Bolsonaro, e o Geraldo Alckmin, que tem um poderio bélico maior, ainda não realizado na forma de intenções de votos, acabou sendo alvo dos seus adversários. O desempenho dele, para mim, é o que mais... ele foi quem mais perdeu com o debate. Não porque tenha sido o pior ali, ele certamente é mais preparado do que outros, mas é porque quem precisa crescer para ir ao segundo turno. Hoje é quem está em situação de desvantagem e precisa crescer para se tornar um candidato viável. Então ele precisava fixar alguma ideia, ele precisava plantar alguma semente no coração do eleitor, se quisesse crescer, se quisesse se tornar um player logo nesse primeiro debate. E isso simplesmente não aconteceu, porque foi covarde. Não se confrontou com o Bolsonaro, ficou nessa dúvida hamletiana sobre confrontá-lo ou não. E aí o que aconteceu foi que quem virou a vidraça foi ele, foi eminentemente técnico em seus posicionamentos, ao ponto da chatice, repetindo uma série de siglas que não explicava a que se referiam e que para a população em geral são javanês. Eu contei só algumas: PIS, PASEP, COFINS, IVA, CISPROM, Fintex, PISA, TJLP, ICMS.
distrital misto modelo alemão. As pessoas não sabem patavinas o que isso quer dizer. Isso aí é grego, gente. Não é possível que não haja um marqueteiro estrelado para dizer naqueles intervalos, pelo amor de Deus, fala português, fala com as pessoas, fala com os eleitores, se apresente, diga o que você já fez. Ontem a gente discutiu neste programa o mapa da violência, que mostra São Paulo em uma boa condição. O Geraldo Alckmin não teve uma ideia que é simples, que é perguntar sobre segurança para alguém, para na réplica poder evocar esses números a seu favor. Não precisa ser o Duda Mendonça, nem o João Santana, para dar essa ideia miserável para um candidato. Então foi muito pobre, muito árido, muito difícil de aguentar até o final, Patrícia. É bem por aí mesmo, né, Andreasa? E acho que a Vera foi feliz na abertura da fala dela, né? Um deserto de homens e ideias. Acho que isso que caracterizou mesmo esse debate, né? Enfim, as suas considerações, Andreasa. Geralmente é assim, Patrick Santos. Para ser justo com esse debate, muito chato, muito aborrecido, raramente há muito tempo não temos um debate propositivo, com ideias. É um espelho da qualidade da matéria humana brasileira que tem reflexo nos seus políticos, nos representantes públicos. A Vera fez uma ótima introdução sobre o papel do jornalismo e da apuração jornalística, mas eu, como sou um preguiçoso, não apuro nada, não conheço as pessoas e tenho horror a falar no telefone, eu acho que também, sem falar com ninguém, antecipamos aqui conjuntamente, primeiro o tom molenga do debate e com base nas entrevistas, falamos muito aqui nas últimas semanas sobre isso, com base nas entrevistas Roda Viva e a sabatina Globo News, em que muitas vezes os jornalistas se comportaram como adversários do Jair Bolsonaro, que ali ficou claro, que teria ficado claro para os adversários do Bolsonaro que a pior estratégia, a não ser que você seja um franco atirador, como Guilherme Boulos, que não tem nada a perder, certamente não ganhará, o certo é não ir ao confronto com o Jair Bolsonaro, evitar o confronto direto. Foi o que o Geraldo Alckmin fez. É verdade que o Bolsonaro é o seu adversário, aquele que precisa ser batido. Mas o lugar de batê-lo não é no debate. Porque o adversário, no caso o Bolsonaro, é imprevisível, nunca responde o que foi perguntado, muitas vezes vem com um ataque para o qual você não está preparado. As chances do Geraldo Alckmin estão na propaganda de televisão, especificamente nas pílulas, para tentar desidratar o Bolsonaro, aquelas pílulas que aparecem de inserção ao longo da programação, e no uso da máquina, na exploração da máquina. Em debate, inclusive porque o Geraldo Alckmin não é um bom debatedor, não é um bom orador, é um entrevistado chato, só fala a mesma coisa, as mesmas citações, literalmente o mesmo latim. O máximo que o Geraldo Alckmin poderia fazer ontem foi o que ele fez, e é modesto, eu concordo, que é se apresentar como alguém que é político, que tem experiência e algumas realizações a apresentar. É o máximo que ele pode fazer em situações como essa. Ir para o confronto com o Bolsonaro e com o arsenal argumentativo que tem é investir na derrota. O Bolsonaro se apresentou ontem de uma maneira muito interessante e, em certo sentido, surpreendente. Ele manteve a humildade que apresentou nas entrevistas, essas a que eu fiz referência, e a isso acrescentou um tom, inclusive, cordial. Ele baixou o tom, talvez testando o contato com um novo público, que ele precisa conquistar para ascender. Ele tem um gap muito grande no eleitorado feminino. Para mim, claramente, com o método, ele foi orientado a baixar o tom, inclusive a elogiar. Ele elogiou ontem vários dos adversários, elogiou o Álvaro Dias, não há nada a se elogiar no Álvaro Dias, elogiou o Ciro Gomes, um sujeito que o ataca, e mesmo diante do único momento em que esteve em dificuldades, logo no começo, contra o franco atirador Guilherme Boulos, que o chamou de homofóbico, misógino, agrediu mesmo, ele respondeu a pergunta, me surpreendeu. Eu achava que ele já fosse partir para cima do Guilherme Boulos, desqualificar o sujeito, mas não. Respondeu
mostrou equilíbrio, depois no final sim fez algum ataque ao Guilherme Boulos. De início até percebi aquilo como um erro, mas depois, pensando no conjunto da atuação do Bolsonaro, considerando que ali era logo o começo do debate e era, portanto, o horário em que havia maior audiência, maior público, ele, contra quem se cria a expectativa de ser agressivo, e de fato ele muitas vezes foi excessivo, se apresentou ontem de maneira cordial, cordata, quase como disposto ao diálogo. Foi bem. Falando em Álvaro Dias, ô Madu, quem foi mais irritante no debate para você? O Cabo Daciolo falando em Deus a cada resposta ou o Álvaro Dias tentando colar o Sérgio Moro aí na candidatura dele, enfim? O que você achou, hein? Eu diria que o Cabo Daciolo foi pitoresco e o Álvaro Dias foi, digamos assim, estético, por conta da quantidade de botox, né? E da cuidadosa cabeleira ali. A peruca estava bacana, eu acho isso positivo. Falando um pouco sério, eu vou ter uma visão um pouco diferente, vendo assim o todo da coisa. Eu achei que havia um clima geral civilizado no debate. Eu acho que isso, de certa forma, é positivo, porque dá um tom do momento eleitoral diferente. Você poderia ter uma coisa de muito mais baixaria, uma coisa de baixíssimo nível, uma polarização generalizada, gritaria, não. A forma do debate em si, o resultado geral, foi num clima de razoável cordialidade, civilidade. Eu espero que isso percorra toda a campanha eleitoral. Agora, realmente, no que toca ao conteúdo, fica a desejar. Tem várias coisas aí. Para começar, a dinâmica, né, adotada para esse tipo de debate. A quantidade de candidatos é muito grande, né? A dinâmica não funciona, você tinha que organizar de outra maneira, porque acaba que essa legislação eleitoral, em vez de ajudar o eleitor, atrapalha o eleitor. Você fica obrigado a chamar o Cabo Daciolo, né, o Guilherme Boulos e tal, e você não tem tempo, de fato, para que os candidatos mais competitivos, ou digamos assim, mais consistentes, possam aprofundar as suas ideias, né? No geral, eu concordo com a Vera, todos falaram javanês. A diferença é que o Geraldo Alckmin fala javanês fluentemente, né? Ele tem uma capacidade de falar javanês além de qualquer outro candidato. O que me aliviou um pouco, Vera, é que, dado o horário do debate, nenhum trabalhador brasileiro, e aí eu faço uma ressalva, né, num país de 13 milhões de desempregados, né, realmente você tem aí um contingente importante de pessoas que podem ficar acordadas até tarde, mas quem tem que pegar no serviço no dia seguinte não pode se dar o luxo de ficar até altas horas naquela sensaborria, né, naquela coisa chata mesmo. Foi um debate chato, sem graça, morno. Ele pode ser morno sem ser de baixaria. Quero deixar isso bem claro. O que eu achei outra coisa positiva é que no discurso de quase todos, você via a palavra gestão, a palavra transparência, o termo eficiência do Estado, né? Várias coisas positivas de compreensão da situação brasileira no discurso dos candidatos. Isso não quer dizer que esteja na cabeça dos candidatos, mas existe uma percepção, né, quando você coloca isso no seu discurso, que isso está na cabeça do eleitorado. É a percepção dos marqueteiros, dos caras que estão lá fazendo a estratégia de campanha. Então eles já colocam na boca dos candidatos essas questões, que são questões realmente essenciais do Brasil. Hoje ninguém mais é contra uma gestão pública transparente, uma gestão pública eficiente. Pode não conseguir fazer, mas hoje ninguém sustenta um discurso, né, em que reforça o aparelho do Estado.
né? Por isso que eu acho que o que me incomodou muito no debate foi a gravata torta do Henrique Meirelles o tempo todo. Logo ela, Henrica, vaidosa como é, uma louca com aquela gravata horrorosa e torta. Eu não conseguia prestar atenção em nada do que a Henrica falava. O Madu falou, Vera, do formato do debate, e é verdade, né? Acho que a própria composição, 5 blocos, mais de 3 horas, varando a madrugada, quer dizer, e um debate. O Madu até achou que em alguns temas, pelo menos os candidatos falaram, mas não surgiu uma ideia, né? Algo novo, enfim, não sei. E o que surgiu de ideia é a ideia da carochinha, Patrick, que é a história do Ciro Gomes de tira o seu nome do SPC, que é uma coisa que não tem cabimento, beira a charlatanice, não tem nada a ver com o papel de um presidente da República, não existe recurso para isso, não existe algo que um presidente possa fazer sem se imiscuir em relações que são privadas aí de crédito para resolver esse problema. Então é pura canastrice de quem está vendo que está ficando para trás, que não tem ali apoio, que vai ser comido pelo candidato do PT, etc, etc. Então, essa foi uma ideia que surgiu, era melhor que não tivesse surgido. Voltando um pouquinho ao formato do debate, uma parte desse formato engessado decorre da lei eleitoral, que obriga a chamar todos aqueles cujos partidos tiverem 5 representantes no Congresso. Mas a outra parte decorre do modelo acordado pelas campanhas. E aí é isso, para que os candidatos participem, aceitem participar, eles têm de anuir com as regras. E eles acabam aprovando regras que acabam por resguardá-los. Então fica esse debate morno, chato, réplica, tréplica, etc. Eu acho que ficou claro ali, apesar do tom geral muito chato, aborrecido, monocórdio, quem são os candidatos para valer e quem são os figurantes. Então, acho que para isso o debate já serviu. Para quem não estava prestando atenção na eleição até agora, tudo bem, tomou conhecimento da existência do Cabo Daciolo, fez lá os memes, deu risada, mas sabe que ele não é para valer. Assim como não são para valer o Henrique Meirelles, o Guilherme Boulos e mesmo o Álvaro Dias, que até pontua razoavelmente na pesquisa, mas que mostrou que está ali mais para fazer essa figuração da Lava Jato, surfar na onda da Lava Jato, dar uma de grupo e do juiz Sérgio Moro. Então, os candidatos para valer que estavam ali eram a Marina Silva, eu sempre chamo a Marina Silva de Marina Dias, que é repórter da Folha. O Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro. Faltava ali um candidato para valer, que será o candidato do PT quando ele vier. E esses 4, para valer, evitaram fazer um debate entre eles que fosse esclarecedor para a população brasileira. E aí a reforma da Previdência, senhores? O que vocês acham? Discutiram até um pouco a reforma trabalhista, mas superficialmente. E aí esse reajuste do judiciário, os senhores vão cumprir? Caso sejam eleitos? O Ciro Gomes tangenciou essa resposta quando foi questionado a esse respeito. Então faltou conteúdo e faltou aprofundar a coisa em quem interessava. E olha que a Bandeirantes fez um formato que até propiciaria isso, porque não é aquela coisa que todo mundo tem que ser perguntado e que cada um só pode ser perguntado uma vez. Cada um podia ser perguntado até 3 vezes. Foram os candidatos que fugiram da raia do debate, estavam ali sentindo a temperatura da água. Eu acho que isso é uma coisa de primeiro debate, não vai poder se repetir nos próximos, porque a campanha é curta. Quem tiver que desconstruir alguém para ir ao segundo turno terá de fazê-lo também nos debates, porque isso gera recortes ali que são usados e explorados depois nos horários eleitorais. Vamos lembrar a campanha de 2012. Celso Russomano vinha muito bem e ele só foi desconstruído porque no debate Folha Rede TV, Fernando Haddad foi para cima dele e desmontou, desossou aquela história dele de que quem andasse mais no ônibus pagaria mais. Que é justamente quem vem de mais longe, quem é mais pobre, quem mora na periferia. A proposta caiu ali, ruiu como um castelo de cartas e a partir dali isso foi bombardeado no horário eleitoral nos dias que se seguiram. Então o debate também é importante para isso. Não vai dar para os candidatos
ficarem tirando a perna até o final da eleição. Uma hora eles vão ter de partir para o confronto direto entre si. E nessas horas, o Jair Bolsonaro demonstra alguma fragilidade. Eu não acho, como o Andreasa, que ele se saiu especialmente mal nessa parte com o Boulos, porque ele tratou o Boulos como carta fora do baralho. Falou, nem vou usar o tempo todo, não vou discutir com você que você é um arruaceiro. Mas eu acho que ele se saiu mal em alguns outros momentos. Não mal a ponto de perder eleitores, porque ele adotou uma estratégia bem cautelosa, mas a ponto de mostrar que realmente lhe falta algum conteúdo. Quando questionado por uma jornalista da Bandeirantes a respeito da remuneração diferente para homens e mulheres, que é um assunto sobre o qual ele vem sendo indagado, ele demonstrou que não tem uma retórica preparada para enfrentar esse tema. Ele falou, e quando a mulher ganhar mais que o homem, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá e tira o salário dela numa demonstração de que ele acha que beleza, tudo bem, é normal o homem ganhar mais que a mulher. O discurso subjacente que fica da resposta dele reforça o estereótipo segundo o qual ele acha mesmo que as mulheres têm de ganhar menos que os homens. Esse foi um dos momentos ruins de respostas do Bolsonaro, ao meu ver. O outro é quando ele é confrontado com os privilégios dos militares. Ele titubeia toda vez que tem de responder sobre isso. Ele diz que as filhas de militares quase que elas já estão morrendo, deixa elas ganharem até morrer, são poucas as que sobraram ganhando mais. Os militares, tudo bem, ganham um pouco mais, mas não tem FGTS. Ele é frágil nesse momento. E isso não é uma questão lateral, isso é uma questão importante, porque diz respeito às corporações, e as corporações hoje dominam o país. Ou o candidato que se diz liberal, se contrapõe ao peso das corporações e diz que vai cortar privilégios, ou ele vai enxugar gelo em questão orçamentária, em questão de contas públicas. Então isso é sim uma questão central, que tem de ser abordada em profundidade com ele e com os demais. Vão cortar na pele? Vão cortar nos funcionalismo? Vão igualar os regimes geral e do funcionalismo? Então vamos ver se nos próximos debates esse tipo de questão é aprofundada. Tem que ver o que virá para frente a partir de agora desses debates. Mas o melhor, você citou há pouco o Ciro, Vero. O melhor são os memes, né? Quem nos acompanha pelo YouTube tem o do Ciro aqui, ó. Pai Ciro, tira seu nome do SPC em 3 dias. Isso lembra o quê, Reginaldo? Eu vou sujar seu nome no SPC, eu vou sujar seu nome no SPC. Que é isso, Andreasa? Isso é um clássico do samba, Cacique de Ramos, Zeca Pagodinho cantando do SPC, o primeiro disco do Zeca Pagodinho. Eu vou sujar seu nome no SPC, Ciro Gomes. Meu Deus. Vai lá, Andreasa. Não, é o seguinte, eu queria voltar aqui, porque do ponto de vista eleitoral, de efeito eleitoral, embora eu entenda o raciocínio da Vera, eu dou pouca importância ao debate. As chances inclusive do ponto de vista histórico, de alguém ganhar, crescer decisivamente numa eleição a partir do desempenho em debate, mesmo agora com essa cultura de recortar e usar isso como pílulas, explorar isso nas redes sociais, etc. e tal, é pequeno. O debate é decisivo nos casos, e são exceções, em que o candidato erra barbaramente, como o Russomano errou naquela ocasião. O que os candidatos fazem, portanto, todos eles, é evitar o erro. O problema desse formato de ontem, que é pouco dado ao confronto, né, porque tem formas de você organizar um debate para que os candidatos fiquem em confronto o tempo todo, cara a cara o tempo todo. Em algum momento, se alguma fragilidade houver, é nessas circunstâncias que se exporia. Mas daquele modo, como a coisa dá, com tanta mediação, tanta regulamentação, é difícil que algum erro e alguma fragilidade possa ser explorado. E os outros debates televisivos, me parecem, não ter condições de mudar esse cenário. No caso do Geraldo Alckmin, que consenso foi o alvo dos adversários, isso também é significativo de que os adversários percebem nele, nada a ver com discurso nem com capacidade em debate, percebem nele força política. Eles vão alegar e atacá-lo pelo apoio do Blocão, mas o foco nele é uma reação à força política, e eles são políticos, sabem disso, que o Blocão lhe dá. Aquilo de que venho falando aqui. Ele precisa ser entendido como alguém que vai para a campanha eleitoral ainda começar,
em televisão, operação da máquina, liberdade para que a campanha aconteça, com 100% das suas possibilidades políticas. E isso significa, historicamente, olhando para os mapas eleitorais, que a se repetir em maior ou menor grau o que sempre houve nesse país, desde 94, essa máquina sempre conseguiu operar e colocar alguém em condições competitivas. Sempre até aqui no segundo turno. Musculatura eleitoral. Então é óbvio que ele seria o foco. Ao contrário, por exemplo, do Ciro Gomes, que ficou mais de 1 hora sem abrir a boca no debate. O debate espelhou, isso é importante em debate, porque o modo como a dinâmica acontece, os focos se determinam, muitas vezes mostram o espaço político dos candidatos. O Ciro ontem, na parte mais importante do debate, que é a inicial, porque é aquela que tem maior audiência, ficou 1 hora e 15 sem abrir a boca, isolado como isolado está na campanha eleitoral. E, para fechar essa minha primeira análise, o Álvaro Dias, né? É inacreditável que o sujeito fique um debate inteiro, em todas as respostas, fazendo referência ao Sérgio Moro como futuro ministro da Justiça, o que não acontecerá, porque isso significaria o Sérgio Moro ter de abrir mão da sua carreira de juiz federal. O que, obviamente, ele não fará. No entanto, como o Sérgio Moro tem ficado calado, não se manifestado diante dessa insistência do Álvaro Dias, dá a impressão de que gosta. Seria bom que ele viesse a público dizer que não tem compromisso com Álvaro Dias, que ele não faz política partidária, que não chancela isso, porque de outra forma apanha do Ciro Gomes como apanhou ontem. Apanhou errado ainda, né? Ele deveria Ciro Gomes citou a mulher do Moro como sendo juíza e tendo direito ao auxílio moradia, coisa que ela nem é e nem tem. E depois ele mesmo teve que fazer a checagem ali e se retratar. O Andreasa falou do formato do debate. Já passo para você, Madu. Por isso que o nosso debate, né, o debate da Jovem Pan, na parceria com o IFL, no próximo dia 27 vai ter um outro formato, né, com os 5 primeiros colocados na pesquisa, né? Então nós iremos transmitir via YouTube e também pelas redes sociais, não ficaremos engessados, né, no que a lei obriga o rádio e a TV, tem um outro tipo de formato. Por isso o nosso debate será, pelo menos promete ser diferente, muito mais propositivo, trazendo os 5 primeiros colocados na pesquisa, o debate que acontece no próximo dia 27, daqui a 2 semanas, portanto. Vai lá, Madu. Oi, Andreasa, chamou? Não, desculpa, claro, antes de passar para o Madu, só para dizer uma coisa, vocês vejam que nós estamos aqui já na primeira meia hora do programa e não falamos da Marina Silva, a não ser da Marina Dias, pela Vera. Também sinal da irrelevância dessa senhora no debate público, mesmo estando onde está nas pesquisas. Que, aliás, um dos memes que eu vi, que exatamente a Marina é como Copa do Mundo a cada 4 anos, né? E a Marina aparece, mas nem ontem ela apareceu muito, né, Madu? Vai lá. Eu queria falar um pouco sobre a questão da legislação eleitoral. Ela é muito curiosa, né? Como toda legislação, ela foi feita dentro do Congresso, portanto, por políticos, né? Portanto, senadores e deputados, né? Então, você tem uma legislação muito curiosa, que é uma legislação que protege o candidato do eleitorado. Como assim? Ela protege o candidato, evitando que ele se exponha ao eleitorado com todas as suas virtudes e fraquezas. Né? Então, inclusive, até há pouco tempo atrás, né, havia a hipótese de não se poder fazer piada, programa de humor, em que se abordasse os candidatos à eleição, em que se caricaturasse, se chegou a prever isso, depois derrubaram, felizmente. É uma legislação que pune justamente a população, o eleitor que paga essa fusarca toda. Esse sistema que você tem de debates, de televisão, absolutamente, para mim, é inútil. Porque o que é um debate? O debate, você tem que ter tempo para expor ideias. Para você fazer uma exposição de ideia, razoavelmente, você precisa de 3 minutos, 4 minutos, né, com clareza. E depois você tem que ter o confronto de ideias. Quer dizer, não dá para você botar 10 caras, 8 caras e uma mulher, ou 2 mulheres, ou 3, quantas mulheres tiver, né? Para não me chamarem de machista, para você confrontar. Não tem tempo de confrontar. Na verdade, eu mesmo assistindo o debate, eu ficava agoniado, era com cronômetro.
Será que vai dar tempo, né, do fulano ou beltrana responder? Eu acho que isso aí acaba sendo uma democracia, um debate de fancaria. Um debate que finge que é debate, que não esclarece nada o eleitor. Que não adianta nada, não engrandece nada o debate político. Aí o Andreasa falou, eu não acredito em debate. Tem razão. Mas então, onde é que o eleitor vai se informar? Onde é que o eleitor vai se esclarecer, Andreasa? Eu acho que não é bem... A ideia é essa. Acho que não é bem assim que debate não define vencedores e não define derrotados. Temos exemplos fartos aí na história de debates que tiveram o condão de mudar a história das eleições. Lula versus Collor 89. No segundo turno foi um debate que definiu a coisa a favor do Collor. Estava muito parelha aquela eleição. Mas o debate e a posterior edição por parte do Jornal Nacional... o debate também é edição, né? Eu falei, o recorte que se faz nos horários eleitorais. Eu não estou dizendo, mas eram só duas pessoas em debate. O Roriz versus Cristóvão Buarque em Brasília, na eleição para o governo, em que a gente até falou ontem aqui, o Cristóvão Buarque adotou um tom professoral para cima do Joaquim Roriz, querendo dizer que ele era burro, teve um efeito rebote em que o Joaquim Roriz se vitimizou, o Cristóvão soou arrogante, quem venceu o governo de Brasília foi ele, Joaquim Roriz. No primeiro turno, em que havia muitíssimos candidatos, como em 89, você tinha debates ali do Brizola chamando o outro de filhote da ditadura, você tinha Caiado, Maluf, Mário Covas, era um debate... Maluf foram também um debate marcante. Debate aqui em São Paulo entre Mário Covas e Maluf, que definiu o governo, quando estava também muito pau a pau a situação entre eles. Então, o que se tem, na verdade, é uma regra que engessa, mas se tem uma geração muito ruim de candidatos. São candidatos miseráveis, candidatos que não dizem nada ao coração de um eleitor que está já... vem de Dilma Rousseff, Michel Temer, é desacreditado, não quer saber mais da política, se depara com esse show de horrores, com esse trem fantasma de candidatos sem carisma, sem ideias, sem propostas, sem coragem de expor suas ideias. É uma miséria realmente intelectual, política. É uma safra horrorosa de candidatos, entendeu? Ninguém está escolhendo o melhor, está escolhendo aquele menos pior, está escolhendo aquele que mais pode representar o oposto daquilo que ele odeia e não necessariamente aquilo que ele admira. Não tem admiração como um atributo de voto, uma decisão de voto. É mais o ódio, o rancor, a vingança. Eu quero me vingar do PT, então vou escolher aquele que mais pode contribuir para isso. É terrível que a decisão de voto se dê num ambiente como esse, em circunstâncias como essas. Não, sem dúvida. Eu acho que é a pior leva de candidatos nas últimas eleições.